Vocações On Life, hoje é o número 3, nosso projeto. Terceira vez que nós fizemos isso. Nos encontramos e, como sempre, vamos iniciar com a premissa da igreja, o objetivo geral da igreja no Brasil, nas diretrizes, sempre apresente. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Hoje a convidada é a irmã Catarina Xaveriana, missionária. Como sempre, a nossa proposta é entrevistar uma irmã ou um padre leigo xaveriano que dê testemunho da própria vocação. Irmã Catarina, bem-vinda. Boa noite, Padre Gabriel, todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Então, eu sou missionária de Maria Xaveriana, de uma região pequena aí no sul do Paraná. Miraselva era uma antiga paróquia xaveriana, né? Ali que eu pude conhecer os missionários xaverianos e depois também as missionárias xaverianas. Hoje eu estou em São Paulo, em uma das nossas missões aqui na periferia de São Paulo, Morro Doce. Bom, a minha vocação... Bom, antes de tudo, é sempre bom, é sempre gostoso, né? Poder reviver isso, porque quando a gente conta, a gente revive novamente, né? Como diz João, que marca, né, a hora que foi chamado 4 horas da tarde, né? Então eu posso dizer que é uma alegria poder estar aqui e partilhar com vocês isso que mudou minha vida, né? Foi uma coisa é uma coisa extraordinária, a gente pode sempre dizer isso, né? Mas que acontece no ordinário da vida, né? Na simplicidade da vida, né? Eu estava lá na minha comunidade, uma pequena cidade, uma pequena comunidade paroquial e uma paróquia missionária, né? Eu via sempre missionárias que passavam por lá e falavam da necessidade de missionários que andassem pelo mundo, etc. Inclusive na minha cidade, a maioria eram padres que tinham vindo de outro país, né? Normalmente italianos. Então eu já experimentava isso, alguém que estava vindo, né, estava ali conosco e nos dava apoio, formação, nos acompanhava na vida diária. Isso foi assim, eu escutava sempre isso, né? Mas, na verdade, acredito realmente que Deus tem sempre um momento X, assim, na vida da gente. E aconteceu para mim de uma forma meio estranha, vocês vão ver. Porque foi uma missionária xaveriana, irmã Ana Maria Quiletti, né? Bem conhecida por tantos, talvez por tantos de vocês que nos ouvem. Ela chegou de uma forma assim meia estranha. Ela chegou com uma foto de uma irmã brasileira, mais ou menos desse tamanho, essa foto, né, que tinha estado na República Democrática do Congo, e uma foto muito bonita dessa irmã, abraçada a uma criança congolesa, né? Era a irmã Inês Bailate, aí do Brasil, do sul do Paraná. E ela disse, olha, assim, num encontro de jovens para jovens, assim, ela chega chocando a gente, dizendo, ó, essa irmã é missionária xaveriana, tantos anos no Congo, etc, etc, e ela acabou de falecer. O lugar dela está vazio. Se vocês quiserem, uma vaga. E isso simplesmente mexeu muito comigo, né? E eu fui para casa inquieta, e a partir daí, então, desenrolou de verdade uma escuta diferente. Por que eu não? Por que não eu? Né? E a partir daí, gente, foi uma grande aventura, né? Porque fiz um processo, sempre me perguntando, etc., mas me aproximei de uma das irmãs que me ajudou a fazer um processo, também o meu pároco, que na época era xaveriano também, me acompanhou, e lá eu consegui, então, dar esse passo significativo, que seria entrar com as missionárias xaverianas. Fiz um período de formação razoavelmente longo, 5 anos e meio, mais ou menos, em Curitiba, e ali, então, fiz os meus primeiros votos
né? Mas a gente vai contando assim, e vai acontecendo na vida da gente, né? E a gente hoje olha para trás e diz, nossa, quanta inocência da nossa parte também, né? Tem um se jogar em Deus, na verdade, né? Tem uma inquietação que quando a gente dá a resposta, acalma a inquietação, é muito interessante. E a gente passa a ter foco, eu quero isso e parte. Né? E aí tem pessoas que nos ajudam no caminho, etc. O período de formação foi muito interessante para isso, né? E fiz os meus primeiros votos e fiquei, assim, muito feliz. Logo em seguida, eu recebi minha destinação, vim para São Paulo, fiz a minha primeira experiência aqui com minha irmã, e logo em seguida, porque nós fazemos isso depois da primeira profissão, máximo aí 2 anos de experiência no próprio país, já nos propõe de sair. E era meu sonho, na verdade, né? Ir para onde? Não importava. Sentia realmente uma calmaria dentro de mim e cada vez mais feliz, como se tivesse colocado realmente os meus sapatos. Me apertava, estava muito bem. E a partir daí fui enviada em missão, ainda não sabia exatamente para onde, só fui para a Itália, porque lá receberia a minha destinação. E na Itália, passado alguns meses, né, fui comunicado que eu faria parte de um grupo de irmãs que iríamos abrir a missão na Tailândia. Gente, aí começa realmente uma aventura, porque eu não conhecia nenhuma delas, né? Eram irmãs missionárias xaverianas, mas a gente não se conhecia, e a gente partiu para essa experiência, depois de um período nos Estados Unidos, para o inglês, porque era a única forma para poder ter um dicionário na mão com o tailandês, que ainda, né, com o português não existe, nem hoje ainda um dicionário português-tailandês, deveria ser com uma língua e seria o inglês. E aí parto, né, para a Tailândia em 2002. Digo assim, que rapidamente, né, resumindo um pouco, que foi um encontro fulminante com um país, com uma cultura, né, uma cultura completamente diferente da nossa, milenar, né, com um peso enorme, assim, no sentido de carga cultural bastante forte, né? E foi um mergulho, assim, porque nós 4 caímos dentro daquela realidade, não conhecíamos nada, né? Fomos acolhidas por aquela igreja muito pequena, a cada 200 pessoas um cristão, para dizer, né? E eu acho que foi para mim assim, me apaixonei logo por aquela cultura, por aquela língua muito diferente, né? Mas sobretudo pelo povo, achei o povo assim muito acolhedor, né? Curioso até para com a gente, se aproximavam, etc. E fui muito ajudada também por eles, né? Incentivada e tal. E foi assim que nós iniciamos a nossa missão lá. Nós abrimos essa missão como missionárias xaverianas, e depois de 1 ano e meio, 2 anos máximo, nós já estávamos inseridas na realidade, em uma das realidades que era no extremo norte da Tailândia, e uma área rural, né? E uma paróquia bem pequena, com pouquíssimos cristãos. Os cristãos mais velhos tinham 20 anos de batismo, né, de conversão e batismo. E para mim foi assim, mergulhar naquilo que era próprio da nossa vocação. Encontrar-se verdadeiramente com um povo que, literalmente, gente, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Isso daqui para mim foi fundamental para redescobrir o nosso carisma xaveriano, né? A importância de realmente, como diz o padre Giacomo Spagnolo, diz de realmente colocar a nossa tenda no local, né? Viver tal como aquele povo, né? E nós não tínhamos assim, não é que fomos lá com uma escola, com, sei lá, um hospital, uma creche, sei lá, alguma coisa assim, não. Era realmente estar no meio do povo. E cada dia a gente se perguntava, literalmente, para onde eu vou hoje, né? Mas foi nessa aventura de descobrir cada dia, né, como entrar em contato com aquela cultura, que eu fui descobrindo a beleza de Deus presente lá. E ao mesmo tempo, ele foi me ensinando, né,
como entrar em contato, não eu, né, nós, cada uma de nós, fomos aprendendo a como comunicar Deus. E eu fiz uma experiência belíssima, né? Eu pessoalmente. Eu me senti como realmente um método estilo de Jesus de Nazaré, né? Saindo pelas ruas da cidade, dos vilarejos, encontrando, fazendo o que eles estavam fazendo, né? E ali, normalmente, surgia uma pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Por que veio aqui? E a partir dessa pergunta, a gente começava a falar de Deus, né? E as pessoas ficavam sempre cada vez mais, assim, curiosas, né? Porque realmente não tinham ouvido falar. Bom, posso resumir aqui dizendo que foi uma das experiências, se não a experiência mais bonita, mais profunda que eu fiz na minha vida como missionária xaveriana. Redescobri meu carisma, mas, sobretudo, redescobri a palavra de Deus. Porque quando chegou o momento que realmente eu podia me expressar bem com a língua, né? De poder contar o evangelho, mas assim, de uma maneira muito simples, realmente, né? Coisas que nós já conhecíamos, como diz, a gente já escutava desde criança, e falar de uma maneira simples também para o povo, e vê-los maravilhados em escutar esta que era uma boa notícia. E agora eu resumo contando só uma pequena experiência, uma das belíssimas experiências com uma família que depois, nós chegamos no vilarejo, essa família tinha tido contato com o cristianismo de alguma maneira muito antes. E depois, como pararam os missionários de ir lá, não sei, perderam o contato, enfim, parou, né? E quando nós chegamos, nós retomamos, né? E eles nos reencontraram e quiseram retomar o estudo bíblico, em contato com a palavra de Deus, estudo bíblico. Estudo bíblico é uma coisa muito séria, falar estudo bíblico, né? Em contato com a palavra de Deus. E a partir daí, então, eu pude segui-los junto com uma das irmãs, que depois fez o processo mesmo do catecumenato com eles, né? Mas todas nós, como comunidade, participávamos da vida de cada uma dessas pessoas, né? E partilhávamos a palavra de Deus juntos com eles, né? Nós como comunidade de irmãs e eles como família, porque éramos só nós e eles, né? Era essa a comunidade cristã que nós tínhamos. E aí, no final de, mais ou menos, gente, contando o período que eles tinham feito antes e com o nosso, eles fizeram uns 10 anos de preparação, né? E eu pude participar do batismo deles, de toda a família. Era um casal com 2 filhos e também o pai e a mãe do esposo, né? Também fizeram o caminho tal, e foram batizados. E eu sabia que, depois de viver um tempo naquela realidade, que era um passo gigante para eles. Gente, no mundo tailandês é assim, a identidade tailandesa ela tem um tripé, uma espécie de tripé. Para ser tailandês de verdade, original, ele tem que saber a língua, amar o rei e ser budista, tá? Isso é ser tailandês, né? Perfeito. E eles estavam rompendo com um desses tripés. Eles seriam agora cristãos e não mais budistas. Eles não iriam participar mais das festas do vilarejo. Enfim, cortaria quase um bom tanto de relações com a religião. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que estão esses aqui? Foram batizados numa noite de Páscoa, sempre assim, bem bonito, né? E aí, na segunda-feira, eu quis vê-los de verdade, depois que passou, sabe, toda aquela história da festa, da alegria, né, do entusiasmo, etc. Eu queria vê-los assim no dia a dia, como é que eles estavam. Eu cheguei de manhã, eles estavam preparando o café, que normalmente a gente toma fora da casa, bastante calor. Tomei o café da manhã com eles ali e fui logo na pergunta, dizendo: como vocês se sentem hoje, segunda-feira, né? Vocês foram batizados, ontem foi um belíssimo dia da, né, segunda missa, etc, etc. E eles, num primeiro momento, silêncio profundo. E quem rompeu o silêncio foi a mulher. Mas os dois tinham lágrimas nos olhos, né?
E ela disse assim, como se fosse uma coisa difícil de expressar, né? Porém, ela se expressa dizendo, irmã, sabe o que é não se sentir mais sozinha? Fantástico. Né? Então, eu deixo isso para vocês. Né? Responder ao chamado de Deus é participar desta aventura, do encontro dele com as pessoas que ele quer encontrar. Isso que é fantástico na nossa vocação. Nós não somos, assim, protagonistas de nada. Realmente, quem é protagonista é ele. A gente é como um canal, como um meio, sabe? Um instrumento frágil, né? Incompleto. Porém, é fantástico experimentar aquele momento que era deles e dele. Com lágrimas nos olhos, irmã, sabe o que é não se sentir mais sozinha? Deixo isso daí para vocês. Faço esse apelo aos jovens, né? Escute aquilo que Deus tem para você e depois deixe que Ele te leve para a aventura que Ele deseja com você. Você não vai ficar decepcionado, eu te asseguro disso. Pelo contrário. Perfeito, Catarina. O que você falou sobre a missão, a Tailândia, as irmãs Inês Vailate, Ana Quilete, que conheci também, foi muito bom. A nossa proposta sempre, Vocações on Life, é de 20 minutos. A última pergunta pode depois fazer uma síntese e falar. Tem um trecho do Evangelho, tem uma passagem que você poderia indicar para os nossos jovens, adolescentes, famílias? Tem no Evangelho um episódio, um milagre, uma frase que te marcou e você agora, terminando esta nossa live, quer compartilhar conosco? Vai parecer talvez estranho para vocês, né? Mas se tem um Evangelho que me toca profundamente e que foi, eu pude ler novamente, reler este Evangelho dentro daquela cultura, ou talvez com a lente daquela cultura, e que me ficou impressionado, inclusive foi o Evangelho que eu escolhi para a minha profissão perpétua que eu fiz lá, com eles, no meio deles. Né? É o Evangelho em que Maria Madalena está diante do sepulcro e acha que tudo acabou. E Jesus se aproxima, ela não entende, ela só entende que quer encontrar aquele corpo, né? Procura um vivo entre os mortos, né? E Jesus está vivo, está ali do lado dela. Quando ele a chama por nome, ela diz, Rabi. E ele fala, vai aos meus irmãos, diz para eles. E ela sai, eu vi o Senhor. Foi isso que ela disse para eles. Não disse outras coisas, não falou outra. Ela simplesmente disse, eu vi o Senhor. Então, esse é um dos evangelhos que eu mais amo, né? Porque é esse o segredo da nossa vocação missionária. É o encontro com Ele, é a certeza de que Ele está vivo no meio de nós, rompendo qualquer sinal de escuridão, nos dando a luz completa do dia e dizendo para a gente, vai, e diz aos meus irmãos. Isso aqui, gente, é isso que move a nossa vida, é isso que move a nossa alegria, é isso que dá esse entusiasmo para a gente. O pessoal fala, nossa, como você teve coragem? Não tive coragem de nada, não. Foi Ele que me levou. E Ele me fez ver a luz do dia e ver que eu poderia realmente participar passo a passo com Ele dessa belíssima aventura do dia. E dizendo para os meus irmãos que Ele está vivo. E Ele é vivo. Muito bonito o Evangelho da ressurreição. Você terminou esta live com uma citação bonita. Eu te agradeço muito pelo testemunho. Como te disse, 20 minutos, não é muito. A nossa proposta não temos muito tempo. Eu poderia ficar aqui horas para falar contigo, te perguntar, porque é super interessante. Quem sabe vamos depois, no futuro, repetir com outras perguntas, porque você tem muitas coisas para oferecer e o povo, com certeza, vai
escutar a tua vida e também da Tailândia. Eu termino com Obrigada. a oração sempre. Eu que agradeço, nós, Padre Gabriel. Amém. Foi muito bom. Louvado seja Deus e Pai pelo nosso fundador San Guido Maria Conforte e também pelo fundador. Fala o nome brevemente da fundador das Xaverianas. Sim, o nosso fundador, Padre Giacomo Spagnolo, um padre xaveriano, missionário xaveriano, e Madre Celestina Bottego, que já é venerável. Amém. San Guilherme Conforte, que é apaixonado pelo vosso filho crucificado e inspirado pelo Espírito, fundou a família xaveriana para difundir o Evangelho até os confins mais distantes, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. Nós vos agradecemos pelo dom da vocação missionária. Perdoa as infidelidades ao carisma recebido e fortalece nosso desejo e zelo para viver a missão ad gentes, com um intenso espírito de família. Dai-nos um espírito de fé viva para testemunhar com amor no mundo a esperança que dá sentido e vida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Grande abraço, Amém. Catarina. Foi muito bom. Outro. Agradeço. Tudo de bom, Padre. Um grande abraço a você e a todos que estão aí nos ouvindo. Obrigada. Tchau.